Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal e vamos a mais uma questão de análise sintática Banca FCC, Banca Fundação Carlos Chagas. Em Luzia-me um romance através daquele misterioso e anônimo bilhete. A expressão sublinhada exerce a mesma função sintática da expressão sublinhada em... Então, primeiro de tudo aqui, já está até marcado aqui, vamos localizar o verbo. O verbo é o verbo luzir. O verbo luzir significa brilhar, dar luz, ok? Ok. E é considerado pela regência verbal um verbo intransitivo. Então, eu vou reescrever aqui a frase, ok? Luzia-me um romance. E eu quero saber a função sintática de um romance. Ok? Ok. Chego ao verbo e faço aquela perguntinha de sujeito. Primeira coisa que você tem que localizar numa oração é o sujeito. Se você tiver dúvida se é sujeito ou objeto, a primeira coisa que você encontra numa oração é o sujeito, tá? Então vamos lá. Vou perguntar aqui ao verbo. Pergunta de sujeito. Quem é que ou o que é que... O que é que faz brilhar? Luzia significa brilhar. Dar luz, ok? O que é que faz brilhar, dar a luz? Um romance. Tá aqui, um romance. Então, um romance, sujeito do verbo luzir, ok? Ok. Então, eu volto na questão, nas opções, para descobrir qual é o meu sujeito. Li e reli este bilhete. Ao verbo li e reler, que também é o ler. Pergunta ao verbo. Quem é que lê alguma coisa? Resposta da pergunta é o sujeito. Quem é que? Eu. Eu li. Logo, o sujeito dessa oração é eu. Eu li o quê? Pergunta de objeto. Este bilhete. Então, este bilhete é o objeto direto. Não é a letra A. Letra B. Entrou-me em casa um sujeito desconhecido. Olha o verbo. Vamos perguntar o verbo. Quem é que? Quem é que entrou na minha casa? Um sujeito. Um sujeito é a resposta da pergunta quem é que. Logo, um sujeito é o próprio sujeito da oração. Ok? Ok. Então a gente já sabe que o gabarito aqui é a letra B. Um sujeito desconhecido é o praticante da ação verbal entrar. Letra C. Tomei uma resolução definitiva. Pergunta ao sujeito, pergunta ao verbo. Quem é que tomou alguma coisa aqui? Eu. Eu tomei. Logo, esse sujeito aqui é o sujeito oculto eu. Mas eu tomei o quê? Pergunta de objeto. A resposta dessa pergunta será meu objeto. Tomei uma resolução. Uma resolução, objeto direto. Ah, por que é objeto direto? Porque na pergunta o quê não existe preposição. Se não existe preposição, é porque esse objeto é direto. Então também não é letra C. Entregou-me
Um rolo. Verbo entregar. Pergunta ao verbo. Aquela perguntinha-chave. Quem é que entregou alguma coisa? Ele. Ele entregou. Então, o sujeito de entregar é ele. Tá, entregou. Pergunta de objeto agora. Entregou o quê? Resposta da pergunta é objeto. Entregou um rolo. Então, um rolo é objeto direto. Ok? Letra D também não é. Recebi no meu escritório, na corte, um bilhete. Olha o verbo aqui, receber. Perguntinha ao verbo. Quem é que recebeu alguma coisa? Eu oculto. Eu recebi. Perfeito? Perfeito. Logo, eu, o sujeito do verbo. Tá, mas eu recebi o quê? Pergunta de objeto. Ó. A resposta dessa pergunta será um objeto. Eu recebi o quê? Um bilhete. Um bilhete é o objeto. Tem preposição na pergunta? Não. Logo, meu objeto é direto. Também não é letra A, é gabarito confirmado, letra B.